Olá pessoal, meu nome é Marlon Fernandes, sou CEO da M Fernandes. Hoje a gente tem mais uma M Conversa, esse projeto que a gente desenvolve para falar sobre o mercado imobiliário, sobre os projetos e as pautas que a gente acredita. Hoje é um projeto super especial, a gente tem uma parceria muito legal com a ONG Ficar de Bem e hoje a gente está com as duas representantes aqui. A ideia desse podcast é explicar um pouco mais como funciona a ONG, como funciona esse tipo de trabalho, o impacto que as ONGs têm na sociedade e incentivar com que as pessoas ajudem mais, ajudem a própria ONG Ficar de Bem e que empresas façam parcerias dessa maneira. Essa é a ideia desse podcast. Meninas, muito obrigado por estarem aqui, é um prazer falar com vocês. Eu gostaria que vocês se apresentassem primeiro para a gente começar o bate-papo. Oi, meu nome é Cíntia, sou psicóloga de formação e estou como gerente de projetos na ONG Ficar de Bem. Eu sou a Roberta, eu sou da área de desenvolvimento institucional, eu trabalho na área de comunicação e captação de recurso. Legal, agora eu gostaria que vocês contassem um pouco da história de vocês, a trajetória para trabalhar com ações sociais, né? Que é um trabalho super legal, tem um impacto muito grande na sociedade, então eu queria que vocês explicassem um pouquinho. Bom, eu sempre trabalhei, sempre gostei do voluntariado, sempre acreditei nesse modo de vida, né, de poder contribuir com a sociedade. E eu acabei enveredando aí pela área social e a Ficar de Bem é a segunda ONG que eu trabalho e que me dá a oportunidade de trabalhar com criança e adolescente, que é o que eu mais gosto. Eu trabalhei sempre em empresa privada, a primeira ONG que eu estou atuando. Dentro da empresa privada, trabalhei 23 anos no mercado financeiro, numa instituição, e eles tinham projetos sociais. Então, eu já fazia parte dos projetos sociais dele. Quando eu saí, eu participei 5 anos como voluntária numa outra ONG. E aí eu fui convidada para vir para Ficar de Bem. Então, já era realmente um viés. Eu acho que ajudar faz muito sentido, é o que vocês estão fazendo. E eu acho que isso é bacana. Acho que só acrescenta para a gente também, né? Esse é um ponto que eu ia até falar agora, assim, é incrível como, lógico que ajuda muitas pessoas, mas faz muito bem para quem participa, né? Sim. Tipo, essa ação, esse trabalho no dia a dia, né? É verdade. Muito legal. E a história da ONG, assim, como surgiu? Se vocês pudessem contar um pouquinho sobre a história da ONG Ficar de Bem. A Ficar de Bem, ela vai fazer esse ano 35 anos. Então, ela surgiu através de um médico, que era do FAISA, né? Que ele identificava que os machucados, né? Que as crianças chegavam não condizia com a história que os pais relatavam. Então, aí eles fizeram, por voluntariado, um conjunto de médicos identificou que precisava fazer algo em relação a isso e foi criada a Ficar de Bem. Na verdade, foi o Dr. Emílio que iniciou esse projeto e até hoje aí é tocado já são 35 anos, né? Hoje ele é falecido já, mas deixou um legado importante. Que legal, né? Que legal. E assim, imagina, deve ter poucas ONGs com uma história tão grande, né? Quais locais a ONG fica? Como que funciona isso? E que regiões, né? Como que funciona? A gente tem unidade em Santo André, a gente iniciou em Santo André, né? Aí foi para São Bernardo e Diadema. Todos eles atuando dentro da mesma questão de violência contra crianças e adolescentes. E nós temos um novo local, que é Cotia. E é Cotia. Nós fomos chamados lá pela prefeitura. Que legal. Para cuidar de uma casa de acolhimento de crianças e adolescentes. Começamos em junho. Nossa, que legal. E qual projeto, assim, vocês acham que tem um destaque na ONG que vocês poderiam destacar e explicar um pouquinho mais? Esse pra gente foi um desafio, porque assim, destaque pra gente, acho que todos eles são importantes, né? Com certeza. Que a gente trata da violência, do trabalho infantil, do abandono. Eu acho que isso é uma questão que, se escolher tem aqueles que particularmente a gente acaba se identificando. Mas a importância, aí eu acho que assim, a gente tem algumas questões que acho que a Cíntia pode falar melhor sobre as características do projeto, sim, né? Sim. Que fazem um diferencial da organização. É porque quando a gente fala sobre violações de direitos, a gente tem um leque grande, né? Pode ser violência física, psicológica, abuso sexual, exploração sexual, trabalho infantil. Então, assim, todos eles merecem destaque porque, de um jeito ou de outro, acabam prejudicando, né? O desenvolvimento dessa criança e adolescente. E uma das coisas que a gente mais se orgulha, que a gente mais investe, inclusive, que é um diferencial da Ficar de Bem, é trabalhar também com a família, porque a gente entende que não adianta a gente só estar lá com a criança e adolescente, não vai resolver o problema. A gente tem que também
tentar entender o que essa família está passando, o ciclo dela de violência, para ele tentar superar esse ciclo, né? Que muitas vezes é transgeracional. A mãe bate na ignorância dela, na falta de compreensão ou de outras perspectivas, bate porque ela também cresceu apanhando e ela acha que é desse jeito que ensina. Então, quando a gente faz o trabalho também com a família, com a comunidade também, né? Tentar levar a comunidade, engajar a comunidade para que eles entendam o que é uma violência, que a criança e adolescente precisam ser cuidados, respeitados, que existem outras formas de cuidado, e principalmente com o autor da agressão, né? Que eu sei que isso comove bastante a gente quer que a pessoa seja presa, né? Enfim, mas muitas vezes essa pessoa não vai ser levada, o caso dela não vai ser levado judicialmente, não vai ser aberto nada, né? Porque, de repente, é réu primário, alguma coisa nesse sentido, não tem como provar, né? Não tem provas físicas. E aí, assim, o que a gente faz? A gente não tem como simplesmente separar essa pessoa do convívio. Muitas vezes essa pessoa pode até ser o arrimo de família, né? Aquele que leva o sustento para essa família. Então, a gente também tem uma ação totalmente focada nesse autor da agressão para que ele também possa refletir, ser sensibilizado e verificar, assim, pensar e praticar ações que possam mudar esse cenário de violência. Então, a gente não consegue, assim, destacar, porque um completa o outro. Entendeu? Mas como funciona, assim, como que chega a história para vocês, mais ou menos? Eu sei que é super complexo, tem toda uma estrutura, mas mais ou menos assim, para as pessoas entenderem, como que chegam os casos para vocês e como que vocês atuam? Tá. Atualmente, a Ficar de Bem, ela tem projetos em todas as bases, né? De acordo com a tipificação da assistência social, nós temos desde a básica, né, que são, por exemplo, o contraturno escolar, que hoje em dia se chama Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. É aquela criança adolescente que a mãe precisa trabalhar, que hoje é a realidade de mais ou menos 98% das famílias. E onde essa criança vai ficar? Vai ficar na rua, né? Não, ela tem que ter o direito de ir para a escola e depois ter um local onde ela possa aprender habilidades, fazer algumas coisas lúdicas, né? Cidadania, aprender sobre cidadania, protagonismo, que é super importante. Então, a Ficar de Bem também tem um serviço na básica, que a gente chama, né? Que é aquela... tá tudo bem na família, ou não tá tão bem, mas, né, não precisa ser uma coisa muito aprofundada, digamos assim. Uma orientação já cabe. Nós temos projetos na média complexidade, porque aí a violência realmente já está gritando ali, né? Então, a família precisa ser acompanhada sistematicamente, né? Então, nós temos também projetos nessa faixa de violência, digamos assim. E tem a alta complexidade, que são as casas de acolhimento, onde tudo que podia ter sido feito não deu certo, a família realmente não conseguiu se estruturar, ou conseguiu... muitas vezes não é nem a questão da estrutura da família, é de falta de recursos financeiros públicos, políticas públicas. Tá? Então, não é só culpa da família também, né? Então, nesse momento, o juiz, né, a rede determina que essa criança tenha que ser retirada do seu lar, né, e ser encaminhada para um serviço que é como se fosse uma casa, né, uma instituição que é uma casa que normalmente comporta de 10 a 20 crianças e adolescentes, até que essa família possa ser trabalhada pela rede de proteção para que ela possa receber ou não de volta essa criança. Então, hoje, na Ficar de Bem, a gente tem todos os níveis de proteção, né, que é uma coisa também que eu acho que são poucas as ONGs que alcançam isso, justamente porque a gente percebe que o nosso olhar tem que ser mais amplo. Não dá para ser só em um foco, são vários focos. E também são muitos anos trabalhando, né? Provavelmente escrevendo metodologias e foram na tentativa e erro, a necessidade, né? Não, a gente tem que trabalhar isso, a gente tem que trabalhar... E aí vai incluindo, né? Fazendo as inclusões. E isso a gente traz, inclusive, nos nossos... na nossa metodologia, os materiais a Ficar de Bem, que são jogos, são cartilhas, tanto para trabalhar com a criança, ou com o adolescente, ou com a família junto, ou com os profissionais da rede também. Então, isso... Falar sobre violência não é uma coisa fácil, né? Ainda mais com criança, adolescente, família, porque é doloroso eles reconhecerem que eles são violentos, porque, afinal de contas, a sociedade é violenta. Eles foram tratados com violência. Então, quando a gente traz, assim, jogos, cartilhas, coisas lúdicas, assim, dá para ser trabalhado um tema forte com a violência de maneira mais sensível e que realmente faça diferença, tenha um impacto com eles. Então, assim, a ideia desse material é tanto para as crianças mesmo e como para as pessoas que estão envolvidas em um trabalho de vocês com essas pessoas para, dessa maneira, educando, assim, né? Exatamente. É muito legal. Mas os casos, assim, como é o poder público que traz os casos para vocês?
Sim, porque eles vêm no serviço, por exemplo, de básica, né? Tá. A família pode fazer a inscrição e a equipe técnica que está nesse serviço pode identificar, Tá. né, a violência ocorrida. Ou se não, é enviado uma denúncia para o Conselho Tutelar. Os professores. As escolas, as UBSs. Então, no caso, por exemplo, do doutor Emílio, ele é pediatra, né? Numa UBS aqui de Santo André. Então, ele identificou através da saúde. Entendi. Um vizinho que diz que o SEM e faz a denúncia. E a denúncia não precisa ser, eu tenho certeza, né? Entendi. A suspeita já prevalece. Eu acho que é até um ponto legal, né, da gente falar assim, por exemplo, alguma pessoa que está ouvindo isso aqui acha que está tendo alguma coisa de alguma pessoa próxima. É válido essa denúncia, assim, aonde ela faz esse tipo de denúncia? Até para entender, igual você falou, não precisa, porque deve ser muito complexo para quem está fazendo a denúncia também, né? Saber se é sério, não é, ou esse limite, essa interpretação, assim, o que vocês poderiam dar de dicas para essa pessoa que está fazendo a denúncia também? Hoje a gente tem no Brasil um meio de comunicação que pode, inclusive, ser anônimo, né? Que é o Disque 100. Tá. Então, você pega o seu telefone, qualquer telefone, você disca 100, aí vai ter lá a Bina para poder identificar se a violência é contra a criança, se é contra a mulher, né? Tá. E quando eu falo da suspeita, Marlon, é porque, assim, muitas vezes, quando você tem a confirmação, já é o óbito, Tá. né? Então, assim, nossa, putz, deveria ter falado, né? E eu entendo que as pessoas têm receio, né? Porque, nossa, mas aí se não for, eu vou estragar a vida da família, né? Não é isso, né? O papel dos órgãos de fiscalização, digamos assim, como o Conselho Tutelar, né? É de investigar para ver se está tudo bem. Então, eles não vão simplesmente pegar, entrar na casa da família e falar assim, olha, você vai ser preso, a criança vai sair. Não, eles vão passar orientações, passar acompanhamento, né? Ofertar serviço, de repente, que a família nem sabe que tem direito e tem, para que ela possa ter, né, aquela estabilidade financeira que acaba causando muitas questões de violência, né? Sim, sim. Então, isso ajuda. Então, você não vai estar, quando você denuncia, você não vai estar prejudicando a família, você vai estar ajudando ela. Perfeito. Muito legal falar isso, né? Não, incrível, assim, né? O trabalho de vocês é muito legal, o impacto na sociedade. E agora eu acho que seria legal também explicar um pouquinho da parceria que a gente tem, né? E explicar um pouquinho do projeto, né? Dando um pouco de contexto, tem muitas empresas no mundo que fazem, tem empresas no Brasil que também faz, né? Tipo, a nossa ideia era um capitalismo consciente mesmo, é buscar essa ideia de capitalismo consciente. Trazer para o nosso negócio alguma ideia, algum conceito, alguma bandeira que faça sentido e que, assim, a gente está no mercado, a gente está na sociedade e a gente tem que fazer a nossa parte também, sabe? A gente acredita muito nisso, assim, que as pessoas poderiam fazer mais, assim, a gente tem que fazer mais para melhorar, não ficar só esperando a solução do poder público, tem que ser muito melhor, com certeza, a gente tem que cobrar isso, mas a gente pode fazer mais, as empresas podem fazer mais. Então, a nossa ideia é trazer para o nosso negócio isso mesmo, né? Então, a gente vinculou as vendas dos apartamentos do AM Figueiras, que é um empreendimento que a gente lançou, e vinculou essas vendas com um projeto, né? Então a gente procurou as ONGs da região desse prédio também, que eu acho que isso é importante, já que a gente está fazendo um prédio, por que não procurar as ONGs dessa região e vincular esse empreendimento com uma obra, tipo, com um projeto, né? Então foi super legal quando a gente procurou vocês, assim, a receptividade foi incrível. E a gente pensou, vamos fazer um projeto, imagina no final do prédio, aquele prédio representar alguma coisa muito grande, muito maior do que... Óbvio, tem o prédio também, tem a vida das pessoas que vai ter lá, mas ser maior ainda, né? Tipo, criar alguma bandeira daquele prédio. Então, essa foi a nossa ideia. E é importante deixar claro que o apartamento não está mais caro por conta disso. Então, faz parte do nosso trabalho. Isso sai da margem da incorporadora. Então, a ideia é, assim, trazer algo para o nosso negócio. Isso é bom para todo mundo na nossa visão, sabe? As pessoas que estão trabalhando, elas sentem que estão impactando a vida das pessoas. Os fornecedores que trabalham com a gente, eles sentem que estão impactando, trabalhando em algo que tem um impacto legal na sociedade. Os clientes, parte dos clientes que compram, caramba, eu tô comprando um apartamento que tá ajudando a sociedade. Então, tem toda uma ideia que a gente espera que cada vez mais empresas façam isso, né? E que fomente um pouco. Então, a ideia agora era explicar um pouquinho mais sobre esse projeto que a gente desenvolveu, explicar como que ele funciona, né? Bom, é uma parceria inovadora, né? A gente ficou muito feliz com essa
busca e com essa proposta, porque realmente a gente vê que são poucas as empresas que têm essa visão agora, né? Mas espero que, conforme a gente for tendo os resultados, né, essa corrente do bem se alastre, né? Cresça cada vez mais. O grande desafio, Marlon, de trabalhar com criança, adolescente e vulnerabilidade é o tempo das políticas públicas. Existe um desencontro entre o tempo das políticas públicas e o tempo em que o adolescente está, né? Vamos entender assim que a fase da adolescência não é uma fase fácil, né? A gente foi adolescente, a gente sabe que tudo é muito intenso, tudo é muito aqui e agora, existem transformações hormonais, então tem explicações tanto da parte científica quanto da parte da psicologia, que fala um pouquinho sobre comportamento, sentimentos, então é tudo uma explosão. E quando a gente traz a possibilidade que a Amy Fernandes nos possibilitou através desses cursos, a gente conseguiu unir coisas que antes a gente não estava tendo essa possibilidade. Por quê? Hoje a gente consegue, por exemplo, usar uma metodologia em que a gente faz atendimento sistemático com o adolescente, né, que é o projeto de vida, para que ele possa identificar quais habilidades ele tem. Porque, normalmente, as políticas públicas existem, mas eles não têm essa possibilidade, muitas vezes, de escolher. Não, eu quero fazer isso. Isso que acaba gerando. O adolescente faz um curso que tem, não se identifica, e a gente fala assim, tá vendo? Ele não deu conta. Não é que ele não deu conta, ele não era aquilo que ele queria. Né? Você não sentou com qualidade com ele e fez a escuta qualificada. Eles vêm de famílias que, por questões assim de dificuldade, realmente, eles não conseguem ter esse olhar para os filhos, porque eles estão lá, né, no dia a dia deles, que não é fácil também. Eles não têm referência, né? Muitas vezes não, Marlon. Muitas vezes não. Né? Porque, às vezes, os próprios pais estão trabalhando no local que era a única possibilidade. Né? E não são tão felizes, de repente, entendeu? Então, não é um trabalho, nossa, que legal, estou indo trabalhar. Não, eu trabalho assim, eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas, eu vou ter que engolir sapo de uma coisa que eu não gosto. Então, a gente consegue trabalhar com os adolescentes essa possibilidade de escolha. Isso é tão importante porque isso traz resultados assim que até então a gente não estava conseguindo ter. Vou te dar um exemplo. A gente formou um grupo de meninos, né? Foram 6 meninos, que todos eles, de acordo com o acompanhamento, identificaram que eles gostariam muito de ter um curso de barbearia, né? Que isso eles poderiam, inclusive, ter um trabalho informal, né, de fazer, como eles falam, o corre deles, né, e ter a possibilidade também de repente, crescer, fazer a clientela deles, coisa e tal. Tinham habilidade, eles viram que tinham habilidades, né, né, que tem que saber, né, o corte, né, tem que ter, né, aquele olhar que eu particularmente não tenho, então admiro muito esses meninos. E a gente conseguiu fazer, não inseri-los num curso já pronto, porque são cursos que normalmente vêm apostilados, tem uma parte assim escrita muito grande. E lembrando, são meninos que vêm de violências familiares, de um contexto de comunidade de violência, e isso acaba prejudicando muito a aprendizagem. Traumas, concentração, todo. Exato. A complexidade. Imagina isso para eles ir na escola, o aprendizado dele, muitas vezes eles até sabem ler, mas não sabem fazer a leitura, né, a compreensão dessa leitura deles. Então, a gente conseguiu, com esse apoio que vocês estão dando para a gente, procurar um local que fosse só para eles, no sentido assim, de ser inclusivo. Né? A gente conseguiu falar com a professora, olha, são meninos que têm problema. Não, mas tem uma parte de apostila, mas eu vou fazer com eles na prática. Então, isso foi o diferencial. Né? Foram 6 meninos que ficaram 3 meses nesse local, foram muito bem acolhidos. A própria dona do local também abraçou a ideia. Então, quando a gente fala de corrente do bem, ela já está se tornando também referência para os meninos. Conseguimos comprar, além do curso, kits, porque não adianta nada, muitas vezes, eu ter só o curso. Às vezes, eu preciso também ter o kit, que às vezes é muito caro. Então, a Amy Fernandes também proporcionou isso, proporcionou, de repente, para alguns meninos que não tinham condições de se locomover, de vale transporte. Então, assim, tudo. E a gente fazendo acompanhamento sistemático, né? Ligando, falando. Conclusão, em 3 meses, os 6 estão trabalhando. Né? Então, e eles, quando a gente fala com eles falam assim, realmente, eu não vi essa possibilidade. Né? A possibilidade era 0. Eu achava que eu ia ter que... Né? Muitas vezes eles vão para o tráfico, que é um local que acolhe, né? que dá dinheiro para eles, dá status. Então, a gente conseguiu, de 6 meninos, 100%, eles estão bem.
Estão bem. Eles sabem que eles conseguem fazer, estão muito orgulhosos de si, então a autoestima também foi trabalhada com eles. As famílias também estão orgulhosas, porque são os meninos que, de repente, são aqueles que são os únicos na família que fazem uma coisa que gostam e que tiveram essa possibilidade, né? Então, isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, acho que da parceria com a Mi Fernandes, eu vejo que é o diferencial, é você realmente fazer uma coisa voltada para eles, para as necessidades deles, para que eles não tenham desistência, né? Não desistam, falar, não, a gente está junto, o que você precisa de VT? De vale transporte, a gente vai junto, que precisa de kit, vamos junto, aconselhando, né? Sempre acompanhando, então a gente viu que deu certo. E essa perspectiva, né? Muito legal, né? A perspectiva deles saírem do acolhimento e ter um emprego, ter como se sustentar sozinho, porque depois que eles saem, completam 18 anos, sai do acolhimento e eles estão, às vezes, só. Isso que é legal explicar, né? Assim, quando vocês fizeram a proposta, eu acho que aí vocês vão poder explicar um pouco melhor. Basicamente, a criança que está nesse local, que seria o acolhimento, né? Ela bate 18 anos, ela tem que sair dali, né? E ela não tem muito lugar para ir, né? E aí tem vários problemas, né? Então, aí a ideia era criar cursos profissionalizantes para formar profissionais em coisas que façam sentido com acompanhamento para que, cara, no final dos 3 anos de construção de prédio, a gente formasse barbeiros, formasse muitas pessoas. Quantos a gente vai tirar, né, Exato. E eu acho que o grande ponto, se a gente conseguir tirar já valeu a pena, né? Então, assim, sabe, é isso que é o legal. É isso, né, basicamente, o projeto, né? Sim. Se fosse explicar, é isso, né? Criar uma profissão para esses jovens, né? Uma profissão que eles possam ter a possibilidade de escolha, né, que eles se orgulhem disso, né, que eles invistam, porque a partir do momento que eles se identificam, eles têm o comprometimento com o curso, né? Tanto que eu estava até brincando com a Roberta, porque normalmente eles, na escola, eles faltam e não estão nem aí. Nesse curso, se eles faltarem, a gente identificou, o que vocês querem fazer? A gente pode remarcar a aula? Então, quer dizer, a preocupação deles em fazer, porque eles estavam sendo bem acolhidos e eles viam sentido. E assim, não é só eles que precisam ver sentido, né? Todo mundo precisa ver sentido, principalmente eles. E é um momento da vida que já é complexo. Imagina para um jovem que passou por um trauma, né? Que está há anos dentro de um acolhimento e que se vê um dia, né? Tchau, obrigado, foi bom, né? Enquanto durou. E aí ele vê assim, a malinha dele lá fora, assim, agora o que eu faço? Não tem escolha, sabe? Não é uma escolha dele. Esse que não é uma escolha sair da casa, né? Sim. A gente escolhe, a gente tem a possibilidade de escolher sair de casa ou não. Eles não têm. Eles completam 18 anos e têm que sair. Então, isso é muito difícil, da gente ver eles saindo e não ter a perspectiva de futuro. Porque aí é o que ela falou, o tráfico abraça. Eles acolhem. Ou eles vão para a rua, sim, né? E a gente tem mais pessoas na rua pedindo, vendendo, né? Aí aumenta a violência. Então, é um ciclo que a gente, com esses meninos, a gente conseguiu fazer a diferença. Muito legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns para também. A gente fica super feliz, né? É muito legal ver isso. Ver o resultado para a gente, assim, é o resultado do nosso trabalho. Com certeza. Sabe? Da parceria, tendo parcerias assim, só engrandece o nosso trabalho, a gente consegue ajudar mais pessoas. E é o que ela falou, não é só esse adolescente, é a família. Que às vezes tem o orgulho, um irmão que às vezes também está em outro abrigo. Sim, que às vezes eles não é né? Eles estão... cada irmão às vezes está em um acolhimento diferente, mas eles têm uma conexão. Com certeza. Isso fala assim, meu irmão conseguiu, eu posso conseguir. Isso motiva também, né? Isso é bem legal. Não, muito legal. E assim, uma coisa que eu acho que a gente poderia até falar pessoas que estão ouvindo aqui que gostariam de trabalhar em ONG, que gostaria muito de fazer o que vocês fazem. Assim, que dica que vocês dariam? Como que essa pessoa entraria nesse mercado? Como que funciona isso? Até para entender o impacto que as pessoas podem fazer. E tem maneiras também, né? Até um projeto que vocês podem falar, aquele projeto de padrinhos que vocês contaram, explicaram pra gente, que é super legal também. Então pode ser uma introdução para essa pessoa que está interessada em ajudar. Porque eu sinto que até a gente conversando dentro da empresa, as pessoas querem muito ajudar, né? Elas falam dessa vontade, elas sabem o bem que faz para a sociedade e para si mesmo, né? Como é bom ajudar as pessoas. Só que acabam não fazendo, enrolando e tal. Mas tem muitas pessoas que também gostariam de trabalhar diretamente com isso, né? Então, se vocês pudessem explicar um pouquinho como funciona trabalhar nesse mercado e para ajudar as pessoas, né? Acho que a Cíntia até do apadrinhamento é melhor, ela que é que organiza, né? Mas, assim, existem a parte de voluntários, o apadrinhamento ele é um pouco mais
Complexo. mais complexo, exatamente. Mas existem outras formas de ajudar, muito mais fácil, né? Se cadastrando como voluntariado. A gente tem o nosso site, onde você pode se inscrever. Então, a gente precisa de várias ajudas, às vezes com uma, sabe, ou numa ajuda dentro da organização mesmo, num bazar, a gente faz captação de nota fiscal, às vezes apoiando com isso, porque a nota fiscal traz recursos para a organização. Às vezes a pessoa tem alguma habilidade que pode ajudar um adolescente. Eu posso ensiná-lo a trabalhar num Excel, posso ensiná-lo a Eles ficam deslumbrados quando às vezes a gente tem um tempo, aí vai um funcionário, outro dia foi ensinar a menina a fazer umas artes no Canva. Nossa. Então, assim, para ela, falar, o que você gosta? Eu gosto de futebol. Então vamos fazer... Então, assim, eles ficam deslumbrados com isso. São conhecimentos que às vezes uma pessoa tem que pode repassar. Né? Então, acho que tudo a gente pode aproveitar. A habilidade de cada um pode passar pelo outro. Sim. Né? Pro outro. E a gente cresce com isso, eles crescem com isso. Com certeza. E aí o apadrinhamento... Acho que a gente tem, na verdade, hoje na Ficar de Bem, além do voluntariado, né, que esse que a Rô falou, tem o Padrinho do Bem, que são pessoas da comunidade. Tá. Que justamente assim, a primeira coisa que a gente... conversa com a pessoa, perguntar o que ela gostaria de disponibilizar. É tempo, é dinheiro, é um momento, né? Principalmente focado na profissionalização, nessa descoberta, né, do que eu gosto, quais são as profissões que existem, quais são as possibilidades, né? Então, a gente tem, por exemplo, padrinho. A gente teve um padrinho que era enfermeiro, né? E a gente pariu com uma menina que gostaria de ser médica. E no projeto de vida, ela falou assim, nossa, mas para ser médica, eu vou ter que ter algumas etapas antes de chegar a ser médica obstétrica, ela queria. Então, ela falou assim, então, será que eu consigo falar com o enfermeiro para saber se eu gostaria disso? E foi feito pareamento, deu super certo. Hoje ela está fazendo, né, o curso com um padrinho também financeiro, que está pagando o curso para ela. Tem um padrinho que é o Padrinho do Bem, que também é financeiro, que está custeando o vale transporte dela. Então, é uma corrente do bem. Conclusão, ela já fez os primeiros módulos de 8 meses de auxiliar de enfermagem, agora ela vai fazer enfermagem. E assim, a família dela conseguiu superar assim, uma questão de relacionamento, de vínculos que não estavam sendo tão legais. A mãe está muito orgulhosa, então mudou muito. Assim, a família parece que se fortaleceu com essa possibilidade dela. Assim, minha filha vai ser enfermeira, né? E o irmão, minha irmã vai ser enfermeira, né? Então, isso é uma coisa bem legal. Tem também o apadrinhamento afetivo, que é uma coisa assim mais complexa. Em que sentido? São pessoas que têm tempo de ficar afetivamente com uma criança, ser a referência afetiva e individual de uma criança, adolescente que esteja em acolhimento institucional. Para isso, ela precisa fazer um curso, né, para a gente poder preparar essa pessoa, para que ela possa entender qual que vai ser o papel dela na vida dessa criança, desse adolescente, porque a gente entende que padrinho, né, todo mundo tem, é para o resto da vida, não é só momento, né? Então, a gente ajuda a preparar, né? Então, são turmas que a gente faz, atualmente a gente está só em São Bernardo, e que a pessoa, depois de fazer esse curso, ela vai estar habilitada ou não, dependendo também da qualidade emocional que ela se encontra. Tá. Né? Porque não são histórias fáceis. Né? A gente entende que não é toda pessoa que, naquele momento, está pronta para estar diante de uma criança ou adolescente que está num momento tão vulnerável da vida dela. E aí essa pessoa consegue fazer o acompanhamento afetivo e individual dessa criança. Porque dentro de uma casa de acolhimento, foi o que eu falei, são de 10 a 20 crianças, dependendo da modalidade. E a equipe técnica e os educadores não conseguem dar conta. Eles não conseguem, quando a criança volta da escola, vê que está com uma carinha meio séria, às vezes na rotina, não consegue assim, vem aqui, vamos sentar e vamos conversar. O padrinho afetivo faz isso. Né? Lógico, não todo dia, porque normalmente é de final de semana, né? Coisa e tal. Mas ele consegue olhar, né? se conectar com essa criança com qualidade, a ponto de falar assim, não, o que está acontecendo? Eu estou aqui para você, pode confiar em mim. Então, muitas vezes a gente fala, né, que quando surge um padrinho, a criança se transforma, porque ela parece uma flor, né? Você vai regando ela com amor, com carinho, né? E ela vai desabrochando, vai trazendo realmente quais são as demandas dela, as questões dela, os anseios, as incertezas. Então, é uma forma de apadrinhamento mais complexo, mas também muito gratificante. Não, imagina, né? E tem toda uma preparação, igual você falou, né? Porque você tem uma relação e também não necessariamente você vai querer ajudar e você não está ajudando. E tem todo o acompanhamento de vocês também, provavelmente, né? A gente faz acompanhamento aí no mínimo de 6 meses. Nossa, muito legal. Então, basicamente, essa pessoa que quer ajudar,
ela entra em contato com a ONG e aí vai entender as possibilidades que tem lá dentro, Sim. né? É. O que ela pode fazer, aonde ela pode fazer, os projetos que tem, como que ela consegue impactar, né? Sim, a gente bate um papo com ela, vê qual a disponibilidade dela e a gente vai ofertando, vai conversando para ver qual a melhor modalidade que ela se encaixa. Muito legal. A gente falou de resultados maravilhosos, agora vamos falar do dia a dia também, que é super desafiador, né? Eu acho que seria legal até vocês passarem assim, como é muito desafiador, é muito difícil. O trabalho de vocês, cara, é incrível o trabalho de vocês, o impacto que vocês têm na sociedade. E assim, quais são os problemas que passa o dia a dia de uma ONG? Eu acho que aí a Cíntia pode falar também, que é bem... Acho que a parte mais... Ela fica diretamente aos projetos, né? Eu acho que o principal problema que eu identifico trabalhando com adolescente, com criança, com as famílias, é a falta de apoio da sociedade, né? Porque os projetos, os serviços que nós temos a verba destinada, né, pelo poder público, pelo municipal ou estadual. Só que muitas vezes o que falta é essa proximidade com a sociedade, né? Então, por exemplo, não adianta nada trabalhar com adolescente a questão vocacional, de profissão, coisa e tal, e não conseguir encontrar uma empresa que dê uma oportunidade, né? E eu entendo que isso, muitas vezes, está muito ligado ao capitalismo que você falou, né? Que são resultados, né? Mas qual é o resultado que a sociedade está precisando hoje? Né? Eu sei que dinheiro é importante, é o que move a nossa sociedade, mas o capital humano também é importante, né? Porque, no final das contas, quando a gente não dá oportunidade para uma pessoa ingressar num trabalho formal, principalmente, ela vai estar em outro local que não vai ser tão legal e que muitas vezes vai prejudicar o seu próprio negócio. Né? Então, muitas vezes, falta essa abertura, essa sensibilidade da sociedade em abraçar a causa. Né? Sei que não é fácil, né? Por isso a gente tem parcerias até com ONGs que fazem essa parte de curso profissionalizante, que também falam que tem muita dificuldade de falar com as empresas, porque são meninos e meninas que, pelas questões de violência, muitas vezes eles podem não conseguir dar conta de algumas coisas, né? Ou ter comportamentos que não são tão vislumbrados em crianças e adolescentes que estão dentro de uma família que apoia ela, que está sempre junto, que não sofre nenhuma violência. Então, precisa ter um olhar realmente diferenciado para essas crianças e adolescentes e para essas famílias também. A gente tem na ONG também o Bom Prato, né? E a gente percebe assim, as pessoas que passam por lá... que falta realmente esse olhar, sabe? De você falar assim, não, peraí, o que você precisa? Você precisa de emprego? Então, vamos tentar, né? E dar essa oportunidade. Acho que dentro do trabalho infantil também, quando a gente Sim. fala, né? A sociedade também perceber que a gente alimenta um pouco os pedintes, né? Então, tirar a criança da rua, a gente faz a gente tem o trabalho de ir lá, de fazer abordagem, mas às vezes demora muito a gente conseguir que eles se identifiquem com o nome deles, né? Cada vez que a gente vai, eles dão um nome diferente, né? Então tem que criar um vínculo para que a gente entenda qual é de fato a necessidade dele, onde ele mora, para a gente ir até essa família e ajudar essa família, porque às vezes já aconteceu da gente ir lá conhecer a família, eles não sabem nem ler e escrever, não tem um Bolsa Família. Então, assim, existem questões, né, que ajudar a família para ajudar a criança é fundamental também. É uma complexidade gigante, né? A gente passa no farol, vê aquela pessoa ali e não entende todo... E aí a gente compra balinha, porque a gente fica com dó, mas aí a gente está alimentando aquilo. A gente está alimentando que ele esteja lá. E para ele é perigoso estar lá. Porque, assim, não por uma questão só... Ele teria que estar na escola. Muitas vezes nem estão matriculados, então eles teriam que estar na escola. Mas, assim, a questão de segurança, de alguém levar essa criança, de alguém machucar essa criança. Então, assim, esse não é o local para eles. Então, a gente tem que tirar. E que jeito que a gente tira? Não compra bala. Então, esse é um movimento que a gente fala assim, não ajude nesse sentido. Tá. Né? Então, ajude a ONG, né? Exato. Esse que é o ponto, né? Exato. Ajude o trabalho de vocês, assim, que vai ter um impacto muito maior e mais benéfico para essa pessoa que está no farol. Sim. Você acha que você está ajudando ali, mas na realidade você está incentivando, né? Incentivando, exatamente. Porque é o que a família fala pra gente, mas tudo bem, eu vou tirar meu filho do farol. Mas os R$500 que ele traz, né, que quanto menor, mais dinheiro eles ganham, porque eu já vi isso também. Uhum. E em contrapartida, onde eu vou conseguir esse dinheiro? Então, o importante assim, é você não dar no farol, mas você incentivar e cooperar com uma ONG que vai fazer um trabalho de protagonismo com essa família. Para essa família não ter que colocar seus filhos na rua.
E assim, o trabalho de vocês é muito longo prazo, né? É muito claro isso, assim. sim, Não é uma solução rápida, igual as pessoas acham. É ali, uma formiguinha, né? Um trabalho de... Porque é complicado eles se identificarem. Eles sabem que se a gente identificar, eles vão procurar a família, querer saber por que não está matriculado, porque aí existe todo um processo nisso, né? E eles trocam muito de município também, né? Então, assim, aqui em Santo André também tem muita criança que é de São Mateus, que é de outras regiões. Eles ficam para realmente não ser abordados, né? A gente, tia, eu moro lá em São Mateus, não sou daqui. Não tem confiança também. Aí né? a gente tem a dinâmica, eles ficam jogando, às vezes você vê os nossos educadores jogando bola com eles. Então, assim, vai criando um vínculo para que essa confiança... Aí eles falam de onde eles são, onde eles moram. Aí é diferente. Mas primeiro tem que se criar o vínculo. Eles não chegam falando... E eles fazem muitas brincadeiras. Os educadores da ONG têm algo lúdico, né? Tem. É bem bacana. Não, e é muito legal, assim, a gente entendeu, porque a gente passa muito, e é o que você falou, né? Impacta a nossa vida, tá no nosso dia a dia. E aí a gente tem que entender... Eu acho que o grande ponto é que não é simples, não existe uma resposta rápida, fácil para o problema, né? Então, assim, incentivar as ONGs que trabalham com isso talvez seja um caminho para conseguir melhorar a situação dessas pessoas, né? E, assim, uma coisa que eu acho que vale a gente falar é esses tipos de parcerias com empresa. O que vocês acham? O que vocês acham que seria legal as empresas entenderem do impacto que elas podem ter? A ideia de um longo prazo, né, que eu acho que é uma coisa fundamental, que não é um projeto curto, que deve ter muitas coisas de mais curto prazo para vocês. Talvez é uma ideia mais um longo prazo ajuda muito. Então, o que vocês poderiam falar para a gente incentivar mais empresas a fazerem igual o projeto que a gente está fazendo com vocês? Eu acho que quando a gente fala de ajudas de empresa, para a gente sempre a gente consegue, e principalmente a longo prazo, a gente consegue planejar ações. Né? Independente de qual seja ela. A gente tem tantas necessidades dentro da ONG, é que nem a gente, outro dia, estava fazendo vários editais, vendo vários editais. Então, a gente tem vários projetos. Né? Então, só que precisa de recurso para executar esses projetos que a gente tem. Então, quanto mais, às vezes, empresas ajudarem, a gente consegue colocar esses projetos em ações, coisas que a gente de fato precisa, né? Não só do profissionalismo desses adolescentes, como de várias outras questões dentro da organização. A gente tem hoje 12 projetos. Então, se a gente for olhar cada um, tem uma particularidade, tem uma ação e tem algo que a gente pode fazer diferente. Então, quanto mais pessoas estiverem ajudando, mais oportunidade a gente pode dar para essa criança do farol, para essa criança que sofre, a família que sofre uma violência, porque a gente fala muito, a gente falando da violência psicológica, e o maior número é de mulheres, né? Aí você fala assim, a mulher solo, que é a maioria, né? Então, cuidando ali da criança, tendo que trabalhar, tendo às vezes vários filhos. Então, você fala a violência psicológica, mas você vai lá na casa dela, ela não tem a cesta, o básico, sabe? Então, a gente pode, às vezes, ajudar mais do que a gente... Não é ajudar só... Ajudar a família é ajudar a criança. Então, ir além desse atendimento, a gente proporcionar à família condições, sabe, de cuidar bem daquela criança. Então, acho que aí tem necessidades que a gente for a fundo, porque a gente vai na casa, né? Sim. Nesse projeto do PAF, que a gente faz as visitas, eles vão na casa da família. Então, e é importante a gente estar lá, conhecer a realidade daquela família, o porquê que aquela violência acontece. Né? Então, esse é um cuidado que a gente tem. E, às vezes, a gente sabe o que precisava levar a cesta básica, precisava levar mais que a nossa conversa e o nosso conhecimento. Né? Então, eu acho que é isso, é sempre além. Cada projeto tem uma necessidade específica. E você comentou uma coisa, Marlon, que realmente faz muito sentido, porque não é curto prazo, é longo. E a gente percebe, por exemplo, tem um projeto na Ficar de Bem, que é esse justamente dos adolescentes em casa de acolhimento, que o parceiro financeiro nosso, né, inicial, ele fez um projeto de 5 anos. Nossa. E se eu te falar que os resultados começaram a aparecer realmente do segundo para o terceiro ano, porque o primeiro ano foi todo um trabalho de
de identificação com esse público, de sensibilização, de fortalecimento, de criação de vínculos e fortalecimento de vínculos, né? Teve muitas coisas que a gente pensou num primeiro momento e quando a gente estava lá na prática a gente viu que a gente tinha que mudar, né? Então, eu acho que hoje uma empresa ela tem que pensar realmente no impacto, no maior impacto, se ela puder dar essa possibilidade de ser um projeto há mais do que 2 anos, né? E que ela possa dar a flexibilidade de os técnicos identificando que o cenário mudou, de rapidamente atender as demandas, porque muitas vezes o projeto vem, eles são muito fechados, só pode fazer isso, 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 né? Isso às vezes restringe, a gente acaba perdendo o timing, né? Então, as empresas que a gente fala que não é dinheiro carimbado, que é de prefeitura, que a gente tem que seguir o plano de trabalho exatamente, né? Então, tendo essa articulação que a gente tem com a Amy Fernandes, porque primeiro foi curso, né? Só pagamento do curso. Olha, mas talvez alguns não tenham dinheiro para vale transporte, tudo bem. Mas tem algum que vai precisar de lanche, tudo bem. Sim, então, como é que vocês vão prestar conta? Então, né? vai adaptando. Por isso que eu acho que teve um resultado tão impressionante de 100% de aproveitamento da primeira turma. Né? Talvez se vocês não tivessem tido a flexibilidade, nos escutado, talvez a gente não tivesse alcançado isso. Né? Então, acho que é isso. É o tempo com a flexibilidade e essa comunicação que a gente tem com vocês, né? Ajuda, a todo momento. né? Ajuda bastante. Porque a gente fala do transporte, dependendo... A gente já teve a possibilidade de fazer cursos na ONG para alguns adolescentes. Então, mínimo de 20. Aí você fazer, né, todos os dias, você colocar a condução para todos os adolescentes, Sim. é um valor expressivo. E, às vezes, a gente não tem esse recurso. Né? Então, assim, eu tenho o espaço, eu tenho os adolescentes, eu tenho quem dá o curso, mas para eles também, eles não têm condições de pagar esse transporte. Sair da escola e ir para lá, não tem. Sim. É uma coisa que eu acho que é legal falar, assim, é todo o trabalho de transparência que vocês têm, né? Esse trabalho de prestar conta. Então, isso é importante, assim, deixar muito claro para as empresas, esse trabalho que as ONGs têm, tem todo um processo, um procedimento, né? De prestação de contas, onde está indo o recurso, quem são as pessoas envolvidas. Isso ajuda muito e deixa tudo mais claro, ajuda até incentivar mais empresas a fazerem esse trabalho, né? Sim. E acho que isso é uma coisa importante, inclusive quando a empresa ou até a pessoa física for procurar uma ONG, entrar no site, lá ela tem que ter a parte de transparência, para ver se está tudo certinho, tem todos os documentos legais que permitem ela funcionar, né? Para que não caia aí no conto. A gente agora, esse último ano, recebeu o prêmio Melhores ONGs, 100 melhores ONGs do Brasil. Caramba, que legal. Então, assim, para a gente ganhar esse prêmio, a quantidade de documentação que a gente tem que apresentar para demonstrar transparência sabe? E uma ONG do tamanho da nossa, você vê que é muito... É gratificante para a gente, que eles reconheçam o nosso trabalho. Né? Então, você está entre as 100 melhores do Brasil, para a gente é muito bacana. Parabéns. Obrigada. E você vê todos esses projetos, todas essas pessoas envolvidas, e todo mundo ficou muito feliz, né? Sim. Que é um trabalho, e a prestação de contas tem na nossa página, a página de prestação de contas, que eu acho que é importante todo mundo conhecer. Sim. Saber como isso funciona. E conhecer, de fato, né? Se quiser ajudar, conheça o projeto, se identifique com a causa. E aí, possibilidades têm infinitas. Sim, sim. Não, e até trabalhar com a parte pública tem um desafio, né? A parte de documentação, de editais. Eu acho que é legal, é importante falar isso. Assim, o fato da ONG estar trabalhando com o poder público é um desafio gigantesco por documentações, certidões, toda a prestação de contas, né? Sim, eu acho que é por isso que a gente conseguiu faz essa demonstração até um pouco mais fácil, porque a ONG já há 35 anos trabalha, né, com o poder público, então a demonstração ela tem que ser bem analítico, né, o resultado. E aí a gente foi aprendendo, foi melhorando só, né? E aí vem esse monte de projeto, é bem desafiador. Eu vejo o pessoal lá, é desafiador mesmo. Uma coisa que eu queria destacar, que você comentou, e eu acho que vale a pena a gente enfatizar, a questão do CPF na nota, né? Ah, sim. É uma coisa que dá para as pessoas fazerem e tem um impacto muito grande, né? Então, assim, explica, por favor, um pouquinho, que é uma coisa mais simples para as pessoas, que ela dando esse número pode gerar um impacto, né? A nota fiscal, hoje, é sobre a nota fiscal paulista, né? Hoje, a maioria das pessoas não colocam, não pedem. Então, você tem a possibilidade de pôr na urna, se tiver uma urna. Mas o que é mais interessante para a gente é que ela seja um doador automático. Então, ela entra no site,
né, da fazenda, se cadastra, é bem simples o cadastro, e você escolhe uma ONG que você queira doar. Aí, quando você colocar o seu CPF, você fizer uma compra, indica o seu CPF, automaticamente o recurso vai, né, que é um percentual sobre o imposto, vai para a ONG. Então, o valor para quem é um doador automático, em relação àquele que coloca na urna, é quase 400 vezes maior do que quem coloca na urna, né? Então, Sim. você ser um doador automático, isso elimina para a gente Muito legal. um recurso, porque assim, a gente tem que ter pessoal para digitar, pessoal para pegar, né? Então, se a gente for analisar todo esse contexto, né, e muita gente não pede. Sim, né? sim. Muita gente não pede. É falar, mas eu não recebo nada. Mas no Picadinho, a ONG, né, vai Sim, conseguir um sim. recurso muito maior. Mas a pessoa consegue participar dos sorteios, né? E tem mais consegue chance participar do de- sorteio. Ela não se isenta do sorteio, porque doou, Sim. né? Então... Não, bem legal. Isso é e bacana. essa é uma ação que as pessoas podem fazer e tem um impacto, né? Sim, aí você fala, mas eu não... Às vezes a pessoa fica preocupada com o valor. Qualquer valor que você fizer a compra pra gente, porque aí quanto mais números tem, maior... A gente também participa do sorteio. Ah, tá. Então, às vezes, você fala, 1 centavo, sim, mas assim, vai pro sorteio. É número pro sorteio. O ano passado a gente recebeu, 3 vezes foi sorteado. Nossa, que legal. Então, isso é bacana, sabe? É um dinheiro que às vezes a gente não espera e é um recurso que é importante para a organização. com E aí a certeza. gente pensa em algumas ações assim, Sim. vamos fazer um passeio, vamos fazer uma festa. Que legal. Sabe? Então, são coisas que dá para fazer. Não, muito legal. Assim, falando mais em como as pessoas podem ajudar, assim, se vocês pudessem dar 3 dicas gerais para a pessoa que nunca ajudou, o que ela pode fazer para começar a entrar nesse universo de ajudar as pessoas, assim. Tá, eu acho que a gente estava falando de identificação com a causa. Tá. Né? Você se identificar com a causa. E procurar uma ONG, assim, conhecer o trabalho da ONG, né? Você não pode, acho que simplesmente eu me identifiquei e escolhi, né, aleatoriamente. Eu acho que conhecer o trabalho que cada ONG faz, como ela faz, a transparência, que eu acho que é importante, né? Você conhecer também. Às vezes é só você entrar no site, né, e você identificar ali aí possibilidades de ajudar. Eu acho que, como eu falei, são infinitas, né? Hoje você estava falando de empresa, tem o SG, né? Nossa, cada empresa pensar nisso, né? Na parte social, a gente cabe em várias ações, né? Tem a nota fiscal, tem a questão do voluntariado. A gente hoje tem um bazar que também a pessoa pode fazer doação. Tem a doação recorrente que a gente tem no site também, que isso é bacana. A gente fala muito da doação recorrente, pode ser qualquer valor, pode ser R$5. Tá. Mas, às vezes, num volume, a gente consegue... É o que a gente falou, da recorrência a gente planeja. Sim. Sabe, eu sei que eu tenho aquele recurso todo mês e eu consigo fazer uma ação para aquele... Né, eu vou colocar mais adolescente num curso, eu posso fazer uma outra... comprar mais cesta básica. Então, não é uma coisa que o mês que vem eu não sei quanto que eu vou ter. Entendi. Né? Então, eu acho que esse é um dos... A gente tem o selo do bem, que é o que vocês fizeram, né? A parceria. Então, a empresa ganha o selo do bem, né? Que é um parceiro da ONG. Isso eu acho que é importante. A gente sempre demonstrar essa parceria, né? Que é uma via de mão dupla. Sim. Né? Eu acho que isso é muito bacana. O Instagram de vocês é super ativo, né? Eu acho que o primeiro passo para se a pessoa quer ajudar a ONG é começar a seguir ela nas redes sociais, entender o trabalho de vocês, né? Vocês são super ativos, produzem um conteúdo ali que faz sentido, educa também, né? Então, acho que o primeiro passo também seria esse, né? Sim, Tem dentro do Instagram, Facebook e o site, né? O site a gente coloca bastante coisa, tem um blog agora, tem bastante conteúdo, mas no Instagram a gente está sempre colocando algumas mais ações do dia a dia. Tá. Né? Então, que aí a pessoa realmente conhece um pouco mais do que a gente faz. E uma forma de ajudar também, a gente também tem alguns cursos online, né? A pessoa querendo aprender um pouquinho mais sobre o que são violências. Tá. Tem outros temas também que agora de cabeça. É o escuta especializada, violência doméstica e violência sexual. Então, dentro do violência sexual, a gente fez uma live. Aí, qualquer pessoa pode assistir. Você não tem que pagar, porque os cursos eles são pagos. É um valor mais irrisório, mas ele funciona mais para ajudar a ONG, né? Sim, sim. Mas o videocast a gente colocou como é um conteúdo que está no YouTube, qualquer um pode acessar.
até a família, para entender um pouco como identificar uma violência, sabe? Um ponto de atenções mais simples, tanto para um professor, para qualquer profissional, quanto para a família. Eu acho que é bacana, às vezes, uma mãe ou alguém conhecer, saber um pouco mais disso, né? Então, o videocast ele está bem, bem bacana, é um conteúdo... A parte da educação mesmo, né? né? Educação, exatamente. Não, muito legal. E quais são os projetos, assim, com certeza vocês falaram vários projetos, assim, que estão mais precisando no momento, assim, se vocês pudessem destacar alguma coisa que... para apoiar mesmo e, assim, que projeto que vocês acham que precisaria de uma atenção nesse momento? Nossa, isso é difícil. Peraí que eu vou pensar. Bom. Porque todos, na verdade, eles são... como é que eu posso dizer? São públicos que têm muitas questões... a serem trabalhadas. Se a gente, inclusive, a Ficar de Bem, a gente tenta também integrar, né? Tanto que a gente tem uma integração muito grande das coordenações desses projetos, né? Até para a gente poder, assim, olha, eu tenho uma expertise aqui, eu tenho um valor aqui que, de repente, possa contribuir, né? Então, por exemplo, às vezes, capacitações. Se um dos projetos consegue, a gente chama os técnicos dos outros, porque eu acho que essa atualização da equipe também é importante, né? E as possibilidades de trabalho com as famílias também, né? Então, por exemplo, os jogos, a maioria deles foram financiados por 2 projetos, mas que a gente consegue trabalhar com todos os projetos. Então, assim, falar que tem um único projeto que precise mais, todos precisam. Mas você possibilitando, você se identificando com algum deles, você pode ter certeza que dentro da Ficar de Bem, a gente tem essa unidade. Então, a gente consegue se apoiar em todas as questões. Vocês conseguem formatar um projeto igual foi o nosso caso, que a gente bateu na porta de vocês, a gente quer fazer um projeto que tenha a nossa cara, que faça sentido. Então, a ONG consegue formatar esse projeto. Porque naquele momento, a gente já tinha passado daquela fase de identificação de habilidades. A gente estava correndo atrás de curso. Quando vocês vieram, eu falei assim, gente... É isso, né? Que timing hoje a legal. gente tem um projeto que a gente está tentando de ter uma sala um espaço, não uma sala de informática, mas porque a gente não teria um recurso para pagar um professor de informática, mas ter computadores que o jovem tivesse acesso para fazer um currículo, para poder acessar a rede social. Isso ele não tem na casa dele, né? E às vezes o celular que ele tem é um recurso, né? Finito. Então, ele ter esse acesso dentro da ONG, dele poder acessar algumas... E até a gente mesmo, ensiná-lo a fazer algumas coisas, que nem aquele dia que a gente foi lá, que nem eu falei para um voluntário, falei, eu vou ensinar vocês a ajudar a fazer uma planilha Excel, ou entrar num Canva e fazer uma arte. Já tem um impacto gigantesco. Já tem, eles não estão ali porque tem que cumprir uma jornada, às vezes, dentro da organização e ter atividades para isso. Só que eu tenho que ter recursos para isso, né? Então, você ter ali os computadores para eles poderem acessar, isso é muito legal. Um voluntário que seja professor de computação. Sim, profissionalizante ali. Às vezes, o básico, não precisa nem ser um professor que saiba muita coisa, mas só de mexer no Word, Excel, Canva já. Isso que é legal falar, assim. Eu acho que o grande ponto é que é uma realidade diferente do que a gente está acostumado, né? Então, assim, não está claro. Assim, igual você falou, as empresas vão dar oportunidade para esse funcionário, só que ela tem que saber que essa pessoa tem uma história ali, então ela tem que entender a realidade dela. Quando a gente pensa na realidade das crianças, tal, você pensa, não, a criança mexe, está acostumada. Mas às vezes ela não sabe nem que tem um YouTube, que tem um curso profissionalizante lá dentro, essas coisas básicas, né? Às vezes a gente que quer tentar ajudar é entender assim, cara, às vezes o básico faz muita diferença, né? Conversar, você pode trabalhar nesse lugar, você mostrar, né, que é o trabalho de você. A gente teve uma experiência na pandemia, a gente teve um grande desafio, porque iam ser desacolhidos 3 adolescentes por maioridade, e as empresas onde eles tinham conseguido o primeiro emprego cancelaram as vagas, né? Então a gente ficou lá naquela discussão na rede de proteção, que aí vem o fórum, vem, né, a casa de acolhimento, a Ficar de Bem. O que a gente vai fazer? Como é que eles vão sair sem emprego, né? Eles tinham aluguel social, mas e aí? Para comprar comida? Então, o Bom Prato que nós gerenciamos não fechou, ele começou a fazer marmita. E a gente falou assim, olha, de repente é um local onde eles possam ter pelo menos uma experiência profissionalizante. A gente conseguiu um parceiro que fez um aporte financeiro para uma bolsa auxílio, vale transporte, e eles foram lá.
Eles foram muito bem, né? 2 se destacaram, foram efetivados no Bom Prato, né? Porque já tinham 18 anos. E esse menino que era o mais velho, o gerente chegou pra gente e falou assim, olha, ele chega todo dia muito cansado e suado. Será que ele está passando mal, coisa e tal? Como a gente está fazendo acompanhamento, né, de 6 meses, vamos falar com ele. Ele foi roubado e o Vale Transporte dele foi junto. Só que ele teve vergonha de falar que ele estava fazendo Vale Transporte. Então, às vezes isso, Marlon, de ser uma pessoa que possa acompanhar e falar assim, não, mas o que está acontecendo? Olha, você pode falar que foi roubado. A gente vai cancelar, vai fazer um outro, o crédito de um vai para outro. Pode. Então, básico do básico? Sim. Não tem. Não tem. E às vezes é uma pessoa da sociedade que fala assim, nossa, eu tenho disponibilidade de conversar com o adolescente, de acompanhar esse início profissionalizante dele para tirar dúvidas. Sim. De repente é isso. É isso. Que muda uma vida, né? Eles falam muito, a gente já recebeu pessoas que falam, vamos fazer um aplicativo para eles colocarem o currículo deles, mas não é assim. Eles têm um olhar diferente para esses adolescentes. Não é simplesmente colocar o currículo deles lá. Sim. Eles não vão, na hora de uma prova, de uma avaliação, é diferente. É diferente. Então, realmente, não tem como eu colocar ele numa vala comum. Sim. Sabe? Sim. Não é isso. Não... Então é bem... É muito legal, assim, a conversa. Eu acho que a gente conseguiu abordar vários pontos. Eu não sei se tem alguma coisa que vocês queiram falar para... A gente já estava conversou bastante sobre incentivar, mas uma palavra final aí para convencer as pessoas a ajudar mais e impactar mais a sociedade. Mas eu acho que era essa, assim, né? Esse é o bate-papo. Vocês querem falar alguma coisa para a gente fechar? Eu acho que assim, o cuidado, né, o olhar para a criança e para o adolescente, eu acho que eu que estou ali, não estou diretamente com eles, mas eu vejo as histórias e isso mexe muito comigo, né? E que todo mundo tem um olhar para essa criança. E você imaginar ela sofrendo porque foi de forma violenta, né? Não é um tapa, Sim. Sabe? São violências que para mim chocam muito. Eu falei, gente, eu não trabalho com isso. Não, tem coisas que eu prefiro não. Então, assim, são situações, uma violência, a violência sexual contra uma criança. Então, a gente falar disso para as pessoas e quando, assim, o Disque 100, na dúvida, liguem. Na dúvida, sabe, façam alguma coisa. Não finja que não está vendo, sabe? Porque fica, mas aí eu vou ligar, e se alguém me identificar, é meu vizinho. Então, eu acho que na dúvida a gente tem que tentar fazer alguma coisa. Tem também pelo WhatsApp, tem um número do Recursos Humanos, que geralmente o WhatsApp vai ter o contato da pessoa. Mas o Disque 100 eu acho que é muito seguro, funciona. E eu acho que pode salvar vidas aí de crianças que precisam. Então, acho que é o que mais, para mim, mexe. Marlon, acho que uma das coisas que me move para trabalhar na área social é pensar no futuro. O que aconteceu, já aconteceu, não tem mais como mudar, né? A gente tem projetos na Ficard Bem que vão trabalhar essa questão do que aconteceu, para ressignificar, para poder alterar. Eu gosto muito de pensar no futuro. Tá, a partir de agora, o que a gente pode fazer para mudar isso? Né? Parceria com empresas, que nem a M. Fernandes, oportunidades de emprego, um olhar diferenciado. Então, eu acho que é isso que me move, que eu acho que é isso que pode mover muitas pessoas nesse sentido, né? Não conseguir lidar, respeito, porque até a gente tem que ter uma formação técnica para poder lidar com isso, mas qualquer pessoa pode ser aquela que vai ajudar a pensar no futuro, né? A sonhar junto. Então, acho que é isso. Acho que a sociedade, o maior engajamento dela é... Que sociedade eu quero ter para os meus filhos e para essas crianças também, que é um direito delas também. Muito legal, assim, até fico emocionado porque o trabalho de vocês é muito, muito legal. Vocês mudam vidas e se a gente quer uma sociedade melhor, igual você falou, a gente tem que fazer a nossa parte, assim. Então, parabéns, assim, eu acho que o impacto que vocês têm na sociedade é impressionante, é muito legal. E com certeza, se tivesse mais pessoas igual vocês que estão trabalhando direto nisso, a gente teria uma sociedade muito melhor e um mundo muito melhor. Então,
Muito, muito obrigado. Eu acho que a ideia era essa. A gente está super feliz com a parceria. Vocês fazem muitas coisas legais. Então, as pessoas que estão ouvindo isso aqui, que gostariam de entender um pouquinho mais, segue a ONG no Instagram, né? É Ficar de Bem. Ficar de Bem, então é super fácil. Tanto no Instagram, quanto no Face, no Facebook e no site, né? Ficar de Bem, você localiza muito fácil a organização. Então, assim, sigam eles, acompanhem. E, cara, assim, é o que vocês falaram. É muito bom para a pessoa, mas é muito bom para quem ajuda também, né? Então, vamos fazer a nossa parte. A gente está super feliz. A ideia era essa mesmo, é bater um papo, entender como funciona, qual que é o nosso projeto. Quem sabe a gente faça mais coisas. A gente está super feliz aí pelo projeto. Muito obrigado pelo tempo. E muito obrigado pelo trabalho de vocês para a nossa sociedade. Agradeço demais pela sua ajuda, pela parceria, por esse envolvimento que vocês têm, você e sua equipe, né? Eu falo que as meninas são demais. É onde pode ajudar, estão ligando, estão contribuindo com tudo. Muito obrigada. Não, show de bola. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi um prazer conversar com vocês e aprender um pouco mais e tentar compreender o que a gente pode fazer para melhorar o nosso mundo, né? Pessoal, é isso. Muito obrigado. Esse é mais um AM Conversa, um podcast que a AM Fernandes faz para conversar sobre o mercado imobiliário e sobre os projetos e as pautas que fazem sentido para a gente. Foi um episódio mais emocionante aí, a gente está super feliz. E muito obrigado. Um grande prazer. Tchau, tchau.